Nesta poderosa mensagem de 1959, Neville Goddard revela a natureza divina do nosso propósito na Terra. Somos seres enviados para uma grande escola espiritual, não para sermos punidos, mas para aprender a criar como Deus cria. Nesta jornada, a imaginação é o único poder que desperta, transforma e traz de volta o filho adornado ao seu estado original de glória. Aquilo que é, já foi, e Neville nos mostra que toda a realidade já existe nos profundos caminhos da mente divina. Cada imagem sustentada, cada estado vívido, cada desejo reforçado é um passo no retorno do filho perdido, que é você. Este é um chamado ao seu despertar, ao reconhecimento de quem você realmente é. A própria imaginação de Deus manifestando mundos. Antes de iniciar a palestra de hoje, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like e seu comentário. E me ajude com o crescimento do canal, compartilhando nossos áudios com mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Esta plataforma se preocupa apenas com o grande segredo da vida. Aqui, estamos convencidos de que o poder supremo que criou e sustenta o universo é a imaginação divina, e que não difere da imaginação humana, exceto pelo grau de intensidade. Portanto, Deus no homem é a sua maravilhosa imaginação, e isso é Deus. Dizemos que a imaginação cria a realidade, mas lembre-se de que, neste nível humano na Terra, isso requer tempo e persistência. Se persistirmos na imagem, vivermos nela, dormirmos nela, respirarmos nela, ela se cristalizará em forma tangível. Noite após noite, vislumbramos diferentes facetas desse grande segredo, e, ao nos voltarmos para o maior livro sobre a imaginação do mundo, o abordamos de maneira diferente. Portanto, ao nos voltarmos para ele, lembremo-nos de que a Bíblia se dirige à imaginação, não ao homem dos sentidos ou ao homem da razão, aquele que está perdido, morto ou em sono profundo. Vamos pegar um pequeno versículo simples e mostrar por que ele não se dirige ao homem natural, Eclesiastes 3 versículo 15. O que é, já foi, o que há de ser, já foi, e Deus busca o que foi expulso. O homem natural não consegue compreender isso, pois para ele a realidade se baseia apenas na evidência dos sentidos. O homem da razão poderia justificar o final do versículo, dizendo que, se ele tem algum significado, então o autor deve estar se referindo à recorrência. O sol nasce todos os dias, a lua completa seu ciclo e as estações vêm e vão. Se tirássemos uma foto do universo hoje, os cientistas poderiam calcular quanto tempo levaria para retornarmos a este ponto na imagem. Assim, o homem intelectual poderia justificar o versículo, mas não é esse o significado, pois ele se dirige não ao homem da razão ou ao homem dos sentidos, mas ao homem da imaginação. Do que se trata tudo isso? Aquilo que é, já foi, aquilo que há de ser, já foi, e Deus busca aquilo que foi afastado. Dizem-nos que ele criou o homem genérico, homem-mulher, à sua própria imagem e o chamou de homem. Depois, dizem-nos que esse homem foi expulso, e os sacerdotes nos dizem que ele foi expulso por causa de algum pecado original. Eu mando minha filha para a escola para prepará-la para viver no mundo, não para puni-la, mas para isso preciso mandá-la para fora. Em Barbados, temos um bom sistema escolar, embora não vá além do ensino médio, e quando eu era menino lá, via essas crianças chegando de outras ilhas no início do ano letivo com suas roupas e livros novos. Eles achavam tudo emocionante, sem saber do que se tratava. Mas então chegou a hora dos pais se despedirem com um beijo e os deixarem naquele lugar estranho, e muitas crianças choraram até dormir, não apenas por uma noite, mas durante todo o semestre, tamanha era a saudade de casa e a solidão. Mas os pais fizeram isso por amor e os deixaram lá. Muitos enviaram seus filhos para a Inglaterra para cursar o ensino superior, com grande sacrifício, e não tinham condições de trazê-los para casa nas férias, então tiveram que esperar anos para vê-los novamente. Mas fizeram isso por amor e somente por amor. Um ser infinito de amor fez o mesmo conosco. Estávamos mortos. Éramos plenamente criados e perfeitos, mas éramos como a estátua de Galateia. E então, para vivificar o homem e torná-lo semelhante a Deus, ele teve que expulsá-lo, não no espaço, mas na mente. Então Deus se fez homem, a coisa que estava morta, e para isso teve que se rebaixar a este nível, que,
em comparação com os estados superiores, seria chamado de morte. Esta veste de pele que vocês usam foi preparada há muito tempo para o Filho de Deus. Nos é dito: e os vestiu com vestes de peles. É para fins didáticos. Por que estamos aqui? Para criar imagens. Todo o universo é uma imagem da fantasia cósmica. Estamos aprendendo, então começamos com as coisas mais simples: um emprego, uma nova casa, uma mudança de ambiente. Fazemos isso da mesma forma que nosso pai fazia, mas esta é uma sala de aula, então cometemos erros, mas a culpa não é nossa, pois ainda não despertamos. Existia um sistema perfeito, criado para o seu Criador, e então Deus libertou certas partes dele, preparando assim o caminho para o retorno dos seus exilados. Deus busca aqueles que foram afastados, para que possa dizer: este é o meu filho, que estava morto e reviveu. Portanto, somos nós que ele procura. Há algo oculto nesta pele que ele busca. Precisamos ir além dos sentidos e começar a criar. Por isso, digo a todos que devemos iniciar a arte de criar, não importa quão simples ou quão grande seja a coisa, não importa o que seja que estejamos criando. Criamos pela fé, e fé é acreditar naquilo que ainda não vemos. Criamos ao construir uma imagem que implica que agora temos o que desejamos neste mundo, e se formos fiéis, concretizaremos isso, e ao fazê-lo, começamos a percorrer este caminho labiríntico rumo ao retorno de seu Filho. A quem Deus afligiu, ele consolará e chamará de amigo. Portanto, se você está ferido, não acredite que foi por causa do que você fez no passado. Não. Passamos pelos caminhos labirínticos e predefinidos que ele preparou para o retorno de seu Filho. Assim, o Filho finalmente desperta e caminha comigo por toda a estrada desses estados. Você pode criar qualquer coisa neste mundo se souber quem você é, e se não souber, é por isso que essas plataformas existem, para te ensinar, pois estamos todos interligados. Você pode se achar insignificante, pode até estar na prisão, mas mesmo atrás das grades, você está criando. E você não precisa permanecer na prisão se souber quem você é. Você já sobrevoou um lago ou o oceano? Um amigo meu veio recentemente de avião de San Diego. Ele havia servido na marinha e sempre teve barcos, mas nunca tinha observado do ar o que viu agora. Ele estava no lado do oceano quando o avião decolou de San Diego e, olhando para baixo, viu um pequeno barco de 9 metros vindo na direção oposta. Ele notou o rastro da embarcação e o viu se alargar, sem que nada o interrompesse. Quando o avião virou para o interior, ele estava voando a 480 km por hora, mas, olhando para trás, percebeu que aquele pequeno barco, navegando a talvez 45 km por hora, estava perturbando todo o Pacífico. Até onde a vista alcançava, o rastro se movia e nada podia detê-lo, e o ocupante daquele barco estava completamente alheio ao que fazia. Todos nós somos assim. Você acha que pode imaginar sem afetar os outros? É como o rastro, com o tempo, ele abrange o mundo inteiro. Começa como um pequeno V, mas vai se expandindo cada vez mais. Todos serão, de alguma forma, influenciados pelo meu padrão. Se alguém sabe o que quer para si ou para os outros e permanece fiel a isso, não precisa perguntar: quem vai me ajudar? Pois cada pessoa que tiver que desempenhar um papel o desempenhará para tornar possível a realização desse sonho. Uma senhora me disse outro dia: olhe para as minhas mãos. Há uma semana, elas estavam cheias de bolhas, como se tivessem sido atingidas por ácido. Agora não há cicatriz nenhuma, mas precisei de 5 dias de retoque para conseguir esse resultado que você está vendo. Durante incontáveis dias antes disso, nada aconteceu, mas 5 dias de retoque provocaram essa mudança. Ela mesma produziu essa transformação em seu corpo. Isso parece estupidez para o homem racional, para o grego, é tolice, e para o judeu, um obstáculo. Significa que o homem da razão não consegue compreender, não consegue acreditar que se possa criar com a imaginação. O caminho está preparado para vocês, pois existem inúmeros estados, e podemos criar estados para libertar outros e tirá-los daqueles em que caíram. Estamos aqui na Terra como em uma grande sala de aula.
Não fomos enviados aqui para sermos punidos, mas para aprendermos a nos tornar criadores como nosso Pai. Não existe pecado original, pois Deus tomou a decisão de me enviar para a escola. Na verdade, eu estava morto. Eu existia apenas para Deus, o Criador do sistema perfeito, e então veio a decisão de me submeter a esta sala de aula na esperança de que eu fosse libertado na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Se tivesse a opção, qual criança iria para a escola? Mas, amando seus filhos, os pais os submetem a esse treinamento. Quantos anos são tirados da vida das crianças e dedicados ao aprendizado? É o mesmo conosco, só que é uma escola muito maior. Portanto, que ninguém lhe diga que você fez algo errado ao nascer. Essas camadas de pele foram preparadas para nós, pois ajudam o homem, a realidade invisível, a tomar consciência. E então, certos mestres enviados por Deus lhes falam do único valor no mundo, que é o despertar. Mas se, ao despertar, você deseja uma casa melhor, um emprego melhor, uma saúde melhor, então tente criá-los. O fracasso não importa, você está aprendendo. Se persistir, você vencerá. Você cria pela fé. Pela fé, os mundos foram criados e sustentados. As coisas que são criadas são feitas de coisas que não aparecem. Então, como seria se você fosse o homem que deseja ser? Veja o mundo como você gostaria de vê-lo. Deixe-me definir imaginação para você. É uma sensação espiritual, mas a palavra espiritual para a maioria de nós é algo impraticável, o incorpóreo em oposição ao corpóreo. Mas imaginação é o poder de perceber o que está ausente dos sentidos. Pense em uma rosa, não há nenhuma aqui, mas neste momento eu poderia senti-la de alguma forma. Cheirá-la? Tocá-la? Eu posso, embora ela esteja ausente dos sentidos. Isso é imaginação. Se a imaginação cria a realidade, então essa percepção do que está ausente aos sentidos a torna realidade. Temos inúmeros exemplos para comprovar isso. A imaginação é o poder de perceber o que está ausente aos sentidos, e se você persistir, irá além do homem sensorial e do homem racional. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Como posso discernir espiritualmente meu lar? Não posso vê-lo com meus olhos físicos nem tocá-lo com minhas mãos físicas, mas na imaginação posso fazer ambas as coisas. Você pode dizer: eu não tenho um lar. Bem, você faz a mesma coisa com um lar que ainda não possui. Faça o mesmo com os recursos financeiros que você ainda não tem. Nada tem o mesmo cheiro ou o mesmo som do dinheiro. Se é dinheiro que você deseja, use todos os seus sentidos para torná-lo real. Mas não diga: eu o percebo porque sei que ele está lá. Ao exercitar a imaginação, você vê algo que ainda não existe. Então, transcendemos o homem natural, como a mulher que, em 5 dias, realizou uma transformação completa em suas mãos. Todos estão aqui para criar imagens e aprender lições, e o ser que te enviou aqui veio contigo e nunca te abandonou. Ele se tornou você e te iluminou com a sua presença. Ao iluminar o homem, ele despertou através da passagem preparada para ele nesta sala de aula chamada Terra. E então, ao ser elevado, ele é abraçado e recebe o anel e o bezerro cevado. Pois este é o meu filho que estava morto e agora vive novamente. Pois o primeiro estado era a morte e então vem a vivificação deste estado. Ele estava perdido e agora foi encontrado novamente. O que é já foi, o que há de ser já foi, e Deus busca o que foi expulso. Então ele o expulsa, tirando-o da mente. Ele busca Jacó no Antigo Testamento e, no Novo Testamento, Jesus. Pois, quando o encontra, ele é Jesus. Ao encontrá-lo, sua realidade se torna Jesus. Ele o encontrará em cada ser do mundo. Quando isso começar a despertar em você, a velha forma não poderá contê-lo, assim como o vinho novo não pode ser contido em odres velhos. Você não pode pegar esse vinho novo da verdade e confiná-lo ao dogma antigo, ele o destruirá. Portanto, ele precisa assumir uma nova forma à medida que o Espírito começa a despertar dentro de você. Então, crie sua imagem e não peça ajuda a ninguém, pois,
como o rastro de um navio, ela transformará o mundo inteiro, se necessário para a realização do seu drama. Tudo no Pacífico teve que encontrar esse rastro, nada pôde detê-lo. Você é a arca de Deus e o que você imagina influencia todos os outros que também imaginam. Portanto, a imaginação transforma as coisas. Não a baseie em fatos. A verdade, como a vemos, não se limita a fatos, mas depende apenas da intensidade da imaginação. Todos podem fazer isso, mas muitas vezes a razão interfere. Um amigo me contou hoje à noite que desejava a resposta para um certo problema e ela lhe foi dada. Ele disse: rezei para o ser dentro de mim. Era uma questão financeira e ele recebeu a resposta, mas pareceu tão estúpida que ele não a aplicou. Embora tenha participado do processo, a resposta lhe trouxe tudo o que ele desejava. A razão interferiu e ele não investiu seu dinheiro em um determinado empreendimento. A razão se interpõe entre o homem da razão e o homem da imaginação. Você já leu O Gênio Pródigo? A vida de Nikola Tesla? Ele dizia que não havia nada que não pudesse ser alcançado pela imaginação. Ele concebeu a corrente alternada e, quando Edison lhe disse que era impossível, ele respondeu: mas eu a vejo, e estou a pará-la e a iniciá-la. E quando levaram o seu modelo para a fábrica, não alteraram um único parafuso. Um amigo meu, violinista, esculpiu um modelo preciso de algo que tinha visto em sua mente. Era uma caixa dobrável, como as que as lojas de departamento usam hoje em dia para guardar vestidos e outras coisas. Ele patenteou a ideia e vendeu a patente por $10.000. Ninguém neste país jamais usou uma caixa desse tipo. Harry Webb teve uma visão. O fabricante lucrou milhões. Harry não trabalhou para isso. A razão foi suspensa e a ideia surgiu. Aplique este princípio às pequenas coisas da vida e não deixe que ninguém lhe diga que é material demais. Essas mesmas pessoas lhe pedirão o que quer que seja quando você o descartar. Você está aqui nesta sala de aula para criar a partir da sua imaginação e fazê-lo pela fé. Imagine e crie os conceitos mais nobres para si mesmo ou para os outros e viva neles, e de uma forma que você nem imagina, influenciará a vida de todos no mundo, e todos que forem necessários para realizar o seu sonho serão atraídos para ele e trazidos até você. Mesmo aqueles que tentarem manipular o seu caminho e pensarem que estão fazendo isso de forma muito astuta descobrirão que, na verdade, o que fizeram se voltará contra eles mesmos. Ao imaginar, você influencia todos neste mundo. Quem sabe o que o isolamento não está causando em todo o vasto mundo? Ele jamais será acusado, pois não está livre. Podem encontrar uma causa aproximada, mas não podem culpá-lo, pois estava em uma cela. Contudo, ele poderia provocar uma onda de ódio vinda das profundezas do seu próprio ser. É por isso que é tão importante imaginar com sabedoria. Há apenas um ser despertando, e esse é Deus, e fomos colocados nesta sala de aula por amor, embora muitas noites, como as crianças, choremos. Pais amorosos aqui na terra enviaram seus filhos relutantes para a escola, um Pai celestial amoroso enviou você aqui na terra. Aplique e use o maior talento do mundo, que é você mesmo. Isso é a imaginação. Não consigo descrever a emoção que o aguarda ao começar a viver pela imaginação. E então você poderá atravessar todos esses estados que foram preparados para o retorno dos seus exilados. Não um estado que não tenha sido estabelecido antes mesmo de ele lançar seu filho nas profundezas para ascender. Assim como ele é a vida do homem, é realmente Deus quem ascende. Dessa forma, nos libertamos dos estados, e, ao mesmo tempo, libertamos outros do mesmo estado. Não importa o que um homem tenha feito, ele está apenas em um estado e pode ser libertado dele. Quando começarmos a despertar, começaremos a confortar e curar, pois Deus aflige aqueles que o fazem para um bom propósito e despertar. Este é o meu filho, que estava morto e agora vive. A besta mais monstruosa que já caminhou sobre a terra não pode ser perdida, pois Deus também está presente nela. Se alguém pudesse ser perdido, Deus também poderia ser perdido, pois ele se tornou seu filho para que pudesse despertar esse filho como Deus. Então, crie seu sonho, viva nele e ele se tornará realidade. Dizem que,
quando o semeador lançou a semente, esta caiu em 4 tipos de solo. O primeiro não estava preparado, era a estrada, e nenhuma semente criou raiz. Estes são os que não querem ouvir. Depois, você encontrará alguém que aceitará este ensinamento, mas ele cairá em solo pedregoso. Receberá algo novo, mas não haverá raiz. A primeira coisa que dirá será: "Ah, teria acontecido de qualquer maneira." O terceiro caiu entre espinhos e cardos. Cresce mais profundamente do que aquele que está na rocha, mas eles realmente acreditam que só com dinheiro podem conseguir as coisas, e assim o ensinamento foi sufocado pelos espinhos da sua incredulidade. Então, há o terreno bem preparado, que cria raízes profundas e produz 50 e 100 frutos, preparados para a sua educação, e tudo isso está entrelaçado nos caminhos labirínticos da sua própria mente. E então você aprende a caminhar na sensação do seu desejo realizado, e pode criar estados a partir deste alfabeto celestial de Deus, e então descobrimos como toda a história da Bíblia é uma história verdadeira vista pelos olhos daqueles que a escreveram. É a história da alma do homem e algum dia você saberá que está acontecendo dentro de você, e então ela se move rapidamente e você compreenderá a visão que não compreendia antes. Então você poderá dizer: "Todo o livro falou de mim." Então, falando daquele que Deus procura, aquele que estava perdido, quem o encontrou? Deus o encontrou. Você percebe isso se revelando dentro de si. E então você vê que não pode mais usar a garrafa velha ou a moldura velha, pois a visão é diferente, e você não pode colocar pano novo em roupas velhas, nem vinho novo em odres velhos, e seus amigos lhe dizem que se você fizer isso, não terá quem o ouça. Mas você deve seguir em frente cegamente, porque lhe foi dado vinho novo. Você não vê ninguém importante e não considera os sábios ou os tolos como estando em estados supremos, mas os vê passando por esses estados nos quais todos nós podemos cair à medida que somos educados, à medida que passamos do estado de morte para a liberdade divina dos filhos de Deus. Portanto, se você tiver uma visão, não deixe que a razão interfira, como aconteceu com meu amigo que perdeu $50.000 porque permitiu que ela interferisse e não seguiu a resposta que lhe foi dada. A razão separa o homem natural, movido pelos sentidos, do homem da imaginação. Blake diz: "Aqueles que reprimem o desejo o fazem porque o seu é fraco o suficiente para ser reprimido, e aquele que reprime, ou a razão, usurpa o seu lugar e governa o que não quer. E, sendo reprimido, torna-se gradualmente passivo, até que seja apenas a sombra do desejo. Se desejas a recuperação de um amigo, não a impeças, pois a razão a impedirá. Não permitas que ninguém te diga que ele está sofrendo por causa do passado. Tu és chamado apenas a perdoá-lo. Não és o juiz. Não permitas que ninguém te diga que teu pai castiga. Parece que ele o faz com um propósito. Eu mato, eu curo, eu firo, eu dou vida, etc. Escolhe a vida, mas deve haver o contrário para te despertar. Mas podemos escolher da árvore da vida, que é a verdade e o erro. Portanto, livrai a todos do estado em que caíram. Agora entendeis o que o profeta quis dizer. O que é, já foi, etc., pois a sala de aula está preparada para o despertar do Filho de Deus. Agora, vamos entrar no silêncio.